Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, 10 de agosto, festa do grande mártir São Lourenço. A Igreja nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Para falar de sua morte, Jesus se utiliza de uma linguagem agrícola, o grão de trigo que cai na terra. A vida de nossa humanidade se desenvolve abrindo-se aos outros, doando-se. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, não produz frutos. E Jesus faz essa comparação com a nossa vida, ou seja, é morrendo para nós mesmos que nós fazemos com que a vida ressurja, é matando o nosso egoísmo, crucificando o nosso orgulho na cruz de Cristo, que nós fazemos ressurgir vida e vida em plenitude. O grão passa por um período de desintegração quando enterrado, como se fosse em uma noite escura, sem luz. Mas durante esse tempo ele recebe alimentos que o ajudam a se transformar e a entrar em uma fase de crescimento. O grão só poderá viver e se multiplicar caso ele seja lançado na terra. Ou seja, a vida se produz morrendo. A cruz, com todo o seu horror, a cruz que é a grande metáfora da morte, é o grande símbolo da morte. A cruz, com toda a sua causa de ojeriza, se torna o lugar mais esplendoroso da manifestação da glória de Deus. Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então Jesus não atrai apenas quando faz milagres e prodígios. Jesus atrai sobretudo quando está na cruz. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Dessa forma, a cruz se torna o maior imã da humanidade. A cruz se torna o maior magneto do mundo. Não podemos dissociar da cruz os prodígios e milagres que Jesus realizou. O instrumento de morte, de maldição para muitos, se tornou o maior monumento levantado e venerado para nós cristãos, porque no fundo o que nos atrai a Cristo é a cruz, porque contemplar a cruz é perceber e sentir quanto Ele nos amou. São João Maria Vianney dizia que o evangelho por excelência que nós devemos ler é a cruz de Cristo, pois ao contemplar a cruz, nós o percebemos o amor extremo que Cristo teve para nós, doou a sua vida. E hoje nós celebramos um grão fecundo que caiu na terra e produziu frutos. São Lourenço, um mártir que esteve a serviço dos pobres. Ele via os pobres como se fossem a verdadeira riqueza da Igreja. São Lourenço era um dos 7 diáconos da Igreja de Roma. Ele foi martirizado no ano 258 na perseguição do imperador Valeriano. Lourenço era diácono na época do Papa Sisto II, que se tornou santo. São Lourenço era responsável pelos bens da igreja e a distribuição de suas esmolas entre os pobres. Os tesouros da igreja estavam sob os seus cuidados.
E naquela época havia uma crise muito grande no império, e o imperador Valeriano resolveu destruir todos os templos cristãos, porque ele pensava que ali existiam muitos tesouros e era preciso que o império se apropriasse. E eis que também ele resolveu matar os cristãos, prender e matar. E nessa perseguição, quem foi logo preso foi o Papa Sisto II, com os seus diáconos, exceto Lourenço, pois como ele era o administrador dos tesouros da igreja, então o imperador resolveu deixá-lo vivo. Quando Lourenço percebe que o seu Papa, Sisto II, será martirizado sem ele, o jovem diácono pergunta: Para onde vais, pai, sem o teu diácono? Tu nunca subiste ao altar para oferecer o sacrifício sem mim. Como é que agora ofereces o sacrifício da tua vida e não me levas junto contigo? E o Papa disse ao seu diácono: Não te preocupes, filho, não te deixo para trás. Daqui a 4 dias me seguirás. E de fato, o Papa Sisto faleceu no dia 6 de agosto, a igreja celebra no dia 7, e 4 dias depois, 10 de agosto, a igreja celebra o martírio de São Lourenço. Lourenço não foi morto antes para que entregasse ao prefeito da cidade de Roma os tesouros da igreja. No entanto, o jovem arquidiácono pega todos os bens da igreja e distribui aos pobres, e não ao império, não ao imperador. O prefeito pergunta a Lourenço: onde estão os tesouros da igreja? E Lourenço lhe apresenta os pobres, os órfãos, as viúvas, e diz: aqui estão os tesouros da igreja. Isso causou uma grande fúria no imperador quando ele soube dessa atitude do diácono Lourenço e logo ordenou que o jovem diácono fosse torturado cruelmente. E ele é posto numa grelha e ali é queimado e morto como Marte. E assim, amados irmãos e irmãs, o verdadeiro tesouro da igreja é a caridade para com os mais pobres, para com os mais necessitados. Eu estava com fome, me destes de comer, e com sede, me destes de beber. Nós sabemos como é belíssimo este Evangelho de São Mateus. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Sim, busquemos as coisas do alto, mas cuidando das coisas de baixo, como fez São Lourenço. E é interessante nós sabermos que os mártires dos primeiros séculos têm nomes que simbolizam a vitória, ou seja, a recompensa pela luta vitoriosa do martírio. Estevão significa coroa, em grego é Stéphanos, em latim Stéphanos, significa o coroado. Lourenço significa louros, por isso de onde vem a coroa de louros. Então, Lourenço é o que está coroado com louros. Vicente, que é o mártir do século IV, significa o que vence, o que vence. Vítor, o vitorioso. E Martinho, que foi mártir do amor, sem derramar sangue, significa também um pequeno mártir. E que São Lourenço interceda por nós no dia de hoje, para que, se nosso Senhor não nos pede o martírio do derramamento de sangue, mas nos pede o martírio branco da dedicação de toda uma vida. Talvez nosso Senhor não nos peça o martírio de 1 ou 2 ou 3 horas, mas de toda uma vida na doação dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.